Naum. Introdução. Autoria. O Sefer, rolo, livro de Naum, apresenta a visão de que Javé concedeu a este seu profeta, cujo nome hebraico significa conforto ou consolo. Capítulo 1, versículo 1. Expressão que se relaciona com o nome de Neemias, que tem o sentido de o Senhor consola, ou o conforto que vem de Javé. Portanto, a queda de Nínive, por causa do pecado, se tornaria no consolo do povo de Judá. Contudo, além do que nos informa a tradição judaica há séculos, e o que a própria Escritura nos revela como sendo natural da cidade de Eucós, nada mais se sabe sobre esse homem de Deus. Até mesmo a localização exata de Eucós se perdeu no tempo. Propósitos. O tema principal da obra é avisar quanto ao juízo que Javé, o próprio Deus, trará sobre a grande cidade de Nínive, por causa do pecado em forma de opressão aos mais fracos, extrema crueldade entre todos, idolatria e malignidade geral desse povo pagão. De acordo com o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, Romanos capítulo 11, versículo 22, Deus é amor, paciência, misericórdia, e também justiça e severidade inexorável. Segundo o profeta Naum, o Senhor não é somente bondoso e muito paciente, refúgio a proteger os que nele confiam, capítulo 1, versículo 7, mas, igualmente, é aquele que não deixa impune o culpado, capítulo 1, versículo 3. Contudo, a justiça e o reino de Deus finalmente triunfarão. Os reinos edificados em base à maldade e tirania, mais cedo ou mais tarde, ruirão e serão absolutamente destruídos, como o poderoso império da Assíria, por exemplo. Data da primeira publicação. O próprio autor fala em capítulo 3, versículos 8 ao 10, sobre a queda de Tebas, que aconteceu em 663 a.C., como um evento já ocorrido. Nos 3 capítulos, Naum profetiza a queda de Nínive, profecia cumprida em 612. Naum, portanto, decretou essa sentença entre 663 e 612 a.C., muito provavelmente no final desse período histórico, considerando que apresenta como iminente a queda da poderosa Nínive. Capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículos 14 e 19. Nesse caso, o profeta estaria situado no reinado de Josias, sendo da época de Sofonias e de Jeremias, este ainda muito jovem. Esboço geral de Naum. Primeiro, a sentença de Javé contra Nínive. Capítulo 1, versículos 1 ao 15. Item A. A bondade e a severidade de Javé. Capítulo 1, versículos 2 ao 8. Item B. A derrocada de Nínive e o júbilo de Judá. Capítulo 1, versículos 9 ao 15. Segundo, a condenação da grande cidade de Nínive. Capítulo 2. Item A. A poderosa Nínive se vê sitiada. Capítulo 2, versículos 1 ao 10. Item B. A desolação de Nínive e sua glória passada. Capítulo 2, versículos 11 ao 13. Terceiro, a total destruição da cidade de Nínive. Capítulo 3. Item A. A malignidade e os pecados de Nínive. Capítulo 3, versículos 1 ao 4. Item B. O julgamento inevitável dos ninivitas. Capítulo 3, versículos 5 ao 19. Naum, capítulo 1. O juízo de Javé chega a Nínive. Palavra de advertência contra Nínive. Sefer, livro da visão de Nahum. Naum, conforto, natural da cidade de Eucós. Eis que Javé é Deus zeloso, ciumento e vingador. Javé, o Senhor, não tolera outros deuses e age como terrível vingador contra toda idolatria. Em seu furor e indignação, Javé executa sua vingança contra todos os seus adversários. Entretanto, Javé demora demais para se irar, é paciente
e longânime, mas seu poder é incalculável. Javé não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os ribeiros. Bazã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Eis que Javé, o Senhor, é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. No entanto, mediante uma enchente arrasadora, acabará com a grande cidade de Nínive, expulsará todos os seus adversários para as trevas. Tramais vós contra Javé? Pobre de vós! Porquanto ele destruirá tudo quanto planejais contra ele, com um só golpe. Eis que a tribulação não precisará ocorrer uma segunda vez. Porquanto, ainda que se entrelacem como os espinhos e se encharquem de vinho como bêbados, serão inteiramente destruídos como palha seca. Foi de ti, ó Nínive, que partiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra Javé. Portanto, assegura Javé. Por mais fortes e numerosos que sejam, ainda assim haverão de ser todos ceifados e exterminados. Contudo, em relação a ti, Judá, embora eu tenha te açoitado, não mais te afligirei. Agora, pois, quebrarei o jugo que está sobre o teu pescoço, e romperei as tuas correntes. Contra ti, porém, ó rei de Nínive, eis que Javé ordenou que não houvesse mais descendência que perpetue teu nome sobre a terra. Exterminarei do templo dos teus deuses todas as imagens idólatras de arte, escultura e fundição, e prepararei o teu sepulcro, porque és maldito. Contemplai sobre os montes os pés do que anuncia Bazar, boas novas, e proclama Shalom, paz. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porquanto nunca mais o ímpio te invadirá. Eis que ele será absolutamente destruído. Capítulo 2 A destruição da grande Nínive. Eis que o destruidor já avança contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia a estrada, fortalece a resistência, reúne todas as tuas forças. Porquanto Javé restaurará o esplendor de Jacó, fará voltar a glória de Israel, ainda que os saqueadores tenham devastado e destruído as tuas videiras. Os escudos e os uniformes dos teus valorosos militares são vermelhos. Os teus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As tropas de elite são convocadas. No entanto, elas chegam tropeçando, correm para a muralha da cidade para formar a linha de defesa. As comportas dos rios são abertas, e todo o palácio é destruído. Assim está decretado. Ela está desprotegida, e será levada cativa, e as suas jovens servas gemem como o arrulhar das pombas, batendo no peito em desespero. Nínive é como um açude antigo, um enorme tanque de água que agora está vazando. E eles gritam, parai, parai, mas ninguém sequer olha para trás. Sequestrai toda a prata, saqueai todo o ouro. Seus tesouros não têm fim, está cheia de tudo que é valioso. Ela está saqueada, esgotada e completamente devastada. Derrete-se o coração, tremem os joelhos, o corpo está tomado pela dor. O rosto de todos eles empalidece. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes, onde se abrigavam o leão, a leoa e os leõezinhos, sem nada temer. Onde está o leão que caçava com fartura para alimentar seus filhotes, estrangulava grandes animais para suas leoas, enchia suas covas de presas e as suas tocas com as suas vítimas?
Eis que me coloco contra ti, afirma Javé, o Senhor dos Exércitos. Queimarei os teus carros de guerra no grande incêndio da batalha, e a espada devorará os teus leões fortes, e exterminarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Capítulo 3. Castigo de Nínive e seu fim. Ai da grande e sanguinária cidade, toda cheia de engano, mentiras, roubos e crimes, que abocanha a sua presa e não a solta mais. Eis o estalo dos açoites ecoando por toda a terra, o barulho assustador das rodas, o galope dos cavalos de batalha e o sacudir dos carros militares. Cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampear das lanças e a multidão dos traspassados, um mar de cadáveres, mortos sem fim, pessoas feridas tropeçando sobre gente e mais gente morta. E tudo isso por quê? Por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos mediante sua sedução e lábios fraudulentos, e assim escravizou nações. Por tudo isso, eis que eu me posiciono contra ti, afirma Javé, o Senhor dos Exércitos. Vou erguer o teu vestido até a altura do teu rosto, a fim de expor às nações a vergonha da tua nudez, e te humilhar diante dos reinos da terra. Eu mesmo lançarei sobre ti imundícias. Te tratarei com total ignomínia, e farei de ti um espetáculo, um exemplo para todos. Todos os que te virem fugirão exclamando: Ah, Nínive está arrasada! Quem terá compaixão dela, e de onde trarei consoladores para ti? Por acaso és melhor que Noamon, cidade do deus Amon, Tebas, que vivia à beira do Nilo, cercada de belas águas, tendo o mar como defesa e suas águas como muralhas? Cush, a poderosa Etiópia, e o Egito formavam sua fonte inesgotável de força. Puti e Líbia estavam entre os seus aliados. Contudo, a grande cidade foi sequestrada, foi tomada e levada para o cativeiro. Todas as suas crianças também foram esquartejadas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos aqueles que até então eram poderosos foram acorrentados como animais. Tu, de igual modo, serás embriagada. Ficarás em oculto a fim de buscar algum refúgio e fugir do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos novos, quando sacudidos, caem na boca faminta. Observa bem as tuas tropas. Pobres, não passam de mulheres. Os teus portões estão escancarados para os teus inimigos. O fogo devorou as tuas trancas e fechaduras. Tira água para o tempo de sequidão do cerco militar. Reforça as tuas fortalezas. Entra na lama, amassa o barro, pega a forma para fazer tijolos. Eis que o fogo te consumirá ali, e o fio da espada haverá de te exterminar. A espada te devorará como gafanhoto devastador. Multiplica-te como os gafanhotos devastadores. Multiplica-te como os gafanhotos migradores. Multiplicaste teus comerciantes mais do que as estrelas do céu. O gafanhoto devastador estende as asas e sai voando. Teus príncipes são como os gafanhotos migradores, e teus oficiais e soldados como enxames de outros gafanhotos que se acampam junto às muralhas nos dias de frio. Quando chega o sol, voam, sem que ninguém saiba para onde foram. Ó rei da Síria, teus governantes adormecem, teus nobres repousam. Teu povo está espalhado pelos montes, sem que ninguém os pastoreie e ajunte. Não há cura para a tua chaga, a tua ferida é de morte. Todos os que forem informados sobre o que aconteceu contigo haverão de aplaudir a tua queda, pois quem não tem sofrido por causa da tua malignidade e crueldade sem limites?